Muito boa noite, que Jesus nos abençoe e nos proteja. É muito gratificante essa tarefa que a gente desenvolve, ainda que de forma incipiente, ainda que de forma precária, vir ao Centro Espírita, e eu faço isso e sou beneficiado por esse tipo de atividade há muitos anos. Eu, quando nasci, meus pais eram espíritas, então eu conheço o espiritismo. Eu era de um tempo, Vera, que eu dormia nas reuniões, numas cadeiras antigas de madeira, com aquelas de palha. Gente, como era duro dormir ali. Eu tinha 4, 5, 6 anos, mas eu já adorava assistir às palestras. Eu sou, como dizia a Rosalí para Vera, eu sou internacional, eu sou de Macaubal. E lá em Macaubal, o centrinho fundado, que coisa admirável, ele se chama Viana de Carvalho. É um negócio, para mim, inconcebível. Como é que pode um grupo de espíritas no sertão do país, nos anos 30, colocar o nome no centro de Viana de Carvalho, que foi um grande ceareiro? A história que se tem dele é que ele era um engenheiro e muito perseguido pela igreja, então ele vivia de cidade em cidade, impelido. E ele então distribuiu e vivificou o espiritismo pelo Brasil inteiro. E o pessoal põe o nome no centro espírita de Macaubal de Viana de Carvalho. Eu ficava bobo. E lá eu aprendi bastante com os meus pais. E assim é mais gratificante ainda quando a gente vem ao centro e vê tantas amizades, tantas pessoas, tantos conhecidos vibrando com tanto carinho, né? É tão bom, é tão gratificante isso. Vocês podem imaginar. Bem, eu preparei para a gente fazer o nosso bate-papo da noite um tema que, de certa forma, abordasse esse momento que nós estamos vivendo em termos de comemoração, em termos de alusão aos pais. Recentemente, Dia das Mães, ontem o Dia dos Pais. Então eu pensei, eu vou ler alguma coisa e traduzir, discutir, questionar o pessoal, e o pessoal nos questionar uns aos outros sobre essa missão que, segundo a doutrina espírita, é talvez a mais sublime de todas as missões que um pai, uma mãe, um casal pode ter, que é de trazer de volta e dar chance a um espírito ressurgir na Terra e crescer, aprimorar, amadurecer conceitos, capacidades, interesses, enfim, a espiritualização da pessoa, dos espíritos. Eu vou pedir para a Rosalí fazer a gentileza de ler para nós um soneto que eu reputo lindíssimo. Ela que é da área e gosta, é um soneto, como se diz, Rosalí, alessandrino, né? Que são de 12 sílabas, né? Da história de uma mãe, e eu gostaria que ela fizesse essa gentileza. Você precisa aqui? Não precisa? Eu vou falar alto, acho que dá para todo mundo ouvir, né? O professor gosta de falar alto mesmo. Né? Exato. É assim. É um soneto retirado do livro Luz no Lar, de Chico, e psicografado através de Chico, de autoria de diversos autores. Esse soneto é de Jorge Faleiros. Chama Saudade Vazia. Desde muito chorava o belo filho morto num desastre de mar em suntuoso falucho. Triste, a fidalga anciã vivia em pranto e luxo no esplêndido solar ao pé do velho porto. Certo dia, a criada, em rijo desconforto, dá-lhe um pobre enjeitado, um magro pequerrucho. Ela clama, não quero, isso é morcego e bruxo, tem na face de monstro o nariz feio e torto. E a dama, solitária, em angústia insofrida, atravessou a morte e acordou noutra vida, buscando ansiosa e rude a afeição do passado. Debalde soluçou na lição do destino, ao desprezar na terra o infeliz pequenino, recusara, orgulhosa, o filho reencarnado. Que coisa, né? Faça um comentário, Rosalí, por favor. Não, eu estou emocionada. Ela começar, ela vai chorar. Como a gente pôde perceber, era uma mãe
não é? Que uma fidalga, né? Que perdeu um filho, um jovem, como ela diz aqui no soneto, por meio do espírito, um rapaz, um jovem bonito, forte, sacudido, e que num falucho, um barco, ele desencarnou. E ela, a partir de então, ela se rendeu a essa dor da perda do filho e passou anos a fio aos pés de Velho Porto, aos pés do porto, como se esperasse a chegada do filho, que certamente e seguramente não viria, ele estava desencarnado. E assim ela passou o restante da vida. A dor a consumiu, né? Como a gente sabe, frequentemente acontece com as pessoas em casos assim tão trágicos, né? De repente você perde um ente, como o caso dela, e ela então abdicou da vida. E ao desencarnar, certamente tendo notícias de que o espírito poderia estar acessível depois da morte dela, ela então, assim que desencarnou, procurou pelo filho no plano espiritual. Ela pensou, vou me reencontrar com ele. E aí veio a lição, o desfecho emocionante do soneto. Ela, quando chega ao plano espiritual, o pessoal diz para ela, a sua empregada doméstica, a sua secretária, era a mãe dele, e retornou via reencarnação. E ela não reconheceu, né? O filho, é mesmo de arrepiar, né? O filho retornou ao seio materno por meio de outro corpo, né? O garotinho que nasceu, que ela diz aqui, feio, de nariz torto, que ela chamou de bruxo, era o filhinho. Que coisa, né? Como é que a gente pode passar com uma aprovação dessa natureza, né? Repetindo aqui as últimas linhas que a Rosalie leu. Debalde, quer dizer, inutilmente, soluçou na lição do destino. Na lição do destino. Ao desprezar na terra o infeliz pequenino, recusar orgulhosa o filho reencarnado. A doutrina espírita, esta bênção que nós temos, ela nos traz uma luz que não nos isenta do sofrimento, né? Mas nos traz à luz noções sobre essa responsabilidade que Kardec, no livro dos Espíritos, reputa como uma das oportunidades de grande valia para a evolução do espírito que se reencarna e dos pais que o recebem. Em particular, no Evangelho, Kardec tem uma frase marcante. Ele fala assim, no capítulo das instruções aos espíritos, quando Kardec aborda a questão da ingratidão dos filhos. Ingratidão dos filhos. É um tema do qual a gente não pode fugir, né? Ingratidão dos filhos. Ele fala assim, Kardec, que a ingratidão, esse defeito, esse vício, essa postura, essa forma de agir, é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. A ingratidão é fruto iminente, é um fruto, é consequência imediata do egoísmo, a ingratidão. E ele vai mais. E não só porque revolta sempre os corações virtuosos, mas também porque quando ocorre, quando se dá dentro do lar, junto aos pais, ele tem um sentido ainda mais odioso. E o Espiritismo nos ajuda a compreender bastante frequentemente, nos ajuda a compreender esse drama que enfrentam os pais diante da ingratidão dos filhos quando ela ocorre. E não é incomum, né? Não é incomum a gente ver casos. Kardec, no Livro dos Espíritos, quando abordou esse tema, Kardec tinha vários atributos, né? Ele era um excelente perguntador, né? Um excelente perguntador. Assim, é uma coisa notável. Até porque, como professor, quem é professor aqui, como a Rosalie, como eu fui,
a gente sabe bem disso. Mais importante do que a resposta é a pergunta, né? Porque a pergunta suscita. A pergunta cria, investigação, busca, age, procura a pessoa. Enfim, a investigação propicia a pessoa a se aprofundar naquele tema, naquele estudo. As respostas são quase sempre limitadas, né? E Kardec, como perguntador, era uma pessoa extraordinária. E com relação a esse item, olha as perguntas que ele faz, com relação aos pais e os filhos, com relação à parecência, como ele fala, né? Ele pergunta assim, Kardec, quando aborda esse tema: por que pais bons e virtuosos, pais bons e virtuosos, almas boas, amorosas, generosas, têm filhos perversos? Nós que somos mais velhos, a gente já acompanhou muita história assim, de pais amorosos, carinhosos, generosos, boníssimos, atenciosos, almas lindamente plenas de amor, de carinho, não obstante, têm filhos perversos. Ou seja, pergunta Kardec, nessa questão 209, por que boas qualidades dos pais? Porque as boas qualidades, os bons atributos dos pais não atrai sempre a simpatia dos pais. Por que os espíritos que são avessos a essa postura dos pais reencarnam num lar assim? Pais amorosos. E eles respondem de forma interessante a Kardec. Um mau espírito pode pedir bons pais antes de se reencarnar, e se tiver mérito, eles conseguem atenção a esse pedido, podem pedir bons pais na esperança de que seus conselhos os conduzam por uma senda melhor, e muitas vezes Deus atende esses espíritos. É muito frequente, dizem os espíritos, e a bibliografia de Chico Xavier, por meio dessa pleiade de espíritos que escreveram por intermédio dele, é muito frequente a gente encontrar casos assim de filhos um tanto desajustados, sem juízo, a palavra desajuizado, alcançarem essa dádiva de virem, de nascerem, de renascerem, de se reencarnar junto ao lar de pais carinhosos e afetuosos. É por isso que então a gente vê muitas vezes, muito frequentemente, filhos desajustados, violentos, ingratos, num lar de pais amorosos. E Kardec, então, como eu dizia, como bom perguntador, ele fala, ele questiona: os pais poderão, pelos seus pensamentos, pelas suas preces, atrair para o corpo do filho um espírito bom, um espírito venturoso? Os pais podem, como que ele estivesse perguntando, como será que os pais podem transferir o amor, o carinho, a atenção, digamos, a qualidade de espíritos com algum adiantamento, podem transferir, delegar essa virtude aos filhos? E claro que os espíritos respondem que não. O que é possível fazer, os pais poderão, pelos seus pensamentos, por meio de preces, de conduta, de empenho, trazer um espírito melhor do que quando se desencarnou e voltando para a Terra, e voltando a reencarnar. Mas necessariamente não podem influir no histórico, nos recursos que o espírito tem. Isso eles não podem. E, como se sabe, a parecência que a gente vê entre pai e filho é física, né? Essa parecência nunca é necessariamente espiritual ou moral, gratuitamente. Kardec faz essa pergunta: como é que às vezes a gente vê espíritos numa família, pais e filhos em harmonia, vivem, enfim, espíritos aparentemente que vivem em um comportamento correto, reto, digno, probo, e às vezes se vê o inverso, né? Os dois, os pais e os filhos desajuizados.
inconstantes nas condutas. E ele fala, tudo isso tem um histórico. A gente tem que buscar no pretérito, no passado, nas vidas anteriores, a razão que justifique isso. Eu me lembro de um caso, e cada um de nós aqui vai se recordar, contado pelo espírito Irmão X, de um casal que tinha um filho desses amalucados, desajuizados, desses malucos. E eu me lembro do nome da criança porque o nome dele era o nome do filho da Mércia e do Aristides. O menino da história se chama Maurício. O menino era um capeta, um capetinha, se é que existe, né? O menino era tão perverso que, a despeito do amor do pai, a despeito do carinho e da atenção do pai, e talvez pela influência má da mãe, era uma coisa horrorosa. Ele, para se ter ideia, ele, certa feita, colocou fogo, jogou querosene no cachorro, e pôs fogo. Aí a mãe questiona, o pai questiona, ele fala, era para matar as pulgas do cachorro. A mãe, então, releva, e, enfim, procura não orientar a criança. E o pai sofria com isso. E são inúmeras oportunidades em que a mãe se mostra relapsa, se mostra inconsequente, e o pai sempre atencioso. Para resumir a história, ele morre de um derrame, quando, num certo dia, numa certa ocasião, o filho é cobrado por algumas dívidas que ele fazia com droga, e o pai, então, diante dos cobradores, tem um ataque, desencarna, e a mãe sempre em defesa do filho. E a história continua, e acaba com o relato seguinte do Irmão X. O filho em cima do corpo da mãe, com o telefone ao lado, com uma faca na mão. Ele havia acabado de matar a mãe, com o telefone ligando para a polícia, tentando criar um álibi, com um ardil horroroso de que a mãe tinha sido assassinada por ladrões. E quem conta essa história, Irmão X, lembra o seguinte, os espíritos que vieram atender a família, na iminência do problema, certamente a espiritualidade detectou o drama e veio atender a família. Eles, então, descobriram sobre a penteadeira da casa, do quarto da mãe, um diário que ela fazia. E nesse diário estão lá, dia a dia, os equívocos, os erros, as inconsequências que ela permitiu que pudesse ocorrer dentro do lar. Então, Kardec lembra sempre o seguinte, há um ditado, uma frase, eu acho ela sublimar, assim, uma frase sublime porque ela traduz exatamente esse princípio da responsabilidade dos pais e, por consequência e corolário, a dos filhos, uns para com os outros. Essa frase fala assim, com relação aos filhos, quando os filhos são justos, dignos, responsáveis, amorosos, atenciosos, a frase diz assim, os pais que têm a sorte de terem os filhos que têm, os pais que têm a sorte de ter os filhos que têm os filhos que têm a sorte de ter os pais que têm. É formidável, né? Quer dizer, na verdade, não é bem sorte, né? É uma mão de via dupla, né? Os pais atuam para o bem, os filhos respondem para o bem. Os pais que têm a sorte. Eu conheço um casal que tem uma sorte fantástica. Eu não tenho essa sorte, eu não tive essa sorte. Os filhos deles são almas nobres, gentis. E é uma sorte que os pais teve. Não é. Necessariamente não. Necessariamente isso é corolário, consequência. Um corolário pleno da ação, da atitude dos pais. Agora, não pode ser levado ao pé da letra, né? Como Kardec fala aqui nesse capítulo, muitas vezes esses pais bondosos, generosos, responsáveis, recebem esses filhos, como ele acabou de dizer aqui para nós, na esperança de poder acudi-los, assisti-los, ampará-los na luta, e esses filhos falham no desiderato que eles tinham, né? Eles vêm com intenção de mudar de vida, de aproveitar o auxílio dos pais, mas não conseguem vencer. Daí a gente vê casos de pais nobres com filhos desajustados. E a inversa, e a recíproca é verdadeira, né?
filhos excelentes com pais de comportamento bastante duvidoso. A doutrina espírita explica isso, nada mais poderia explicar, né? Essa coisa é tão séria, essa responsabilidade é tão séria que, se não for o espiritismo, eu fico pensando como é que poderia se explicar, por exemplo, esses casos. Eu podia citar vários casos, cada um de nós aqui podia citar muitos casos. Eu me lembro de um caso que reverberou muito na imprensa brasileira e no exterior, daquela moça que, com o namorado, matou os pais. Richthofen, né? Richthofen. Aquela moça. Até onde soube, a criação dela, por parte dos pais, foi assim, extraordinária, né? Uma moça cheia de privilégios. Não obstante, ela assassina os pais. Ela cria uma situação incrível, né? Para matar os pais. E assim a gente vê muitos casos. Ontem, a TV mostrou aqui em Rio Preto um fenômeno muito comum no mundo todo, né? No Brasil, a gente tem visto muitos casos assim, dos casos de crianças chipófagas, siamesas, crianças que nascem com os corpos grudadinhos, né? O caso de ontem, eu estava assistindo, essas duas crianças, duas meninas, lindas, 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 mas elas tinham uma chance muito pequena de sobreviver, porque elas estavam unidas, não obstante tivessem dois corações, e nem sempre isso ocorre, elas tinham os dois corações, mas os corações estavam de tal maneira unidos, aqui em frente ao externo, que dificultaria, os médicos dizem que seria muito difícil a cirurgia de separação, e um rim só, e um fígado só. Então, foi uma coisa assim, impressionante. E a gente fica pensando, né, fora do espiritismo, como é que a gente pode entender um fenômeno destes? De duas crianças nascerem assim. Estas crianças, e se Deus permitir para a família, elas vão sobreviver, ainda tiveram esse mérito de se serem separadas. Eu me lembro, antes de a gente abordar um pouco esse tema, eu me lembro de um caso de duas moças na Inglaterra, que nasceram também, eram gêmeas siamesas, né? Com o corpo grudado. Só que os médicos de então, isso foi nos anos 80, talvez, há muito tempo, os médicos não conseguiram separar. Eles alegaram que se separasse, morreriam. Ou uma ou até as duas. Então não separou. E uma delas ficou de pé. A outra na horizontal, ligada. E a gente vendo a cena, o vídeo, das duas felizes, enfim, contentes, mas uma de pé, é que andava, e a outra deitada numa maca o tempo todo, lá para cá. Eu nunca me esqueço disso, porque quando o repórter entrevista as duas, ele pergunta para que está de pé, vem cá, e como é que é a alimentação de vocês? Por exemplo, vocês gostam, Inglaterra, né? Vocês gostam de um vinzinho, de um uísque? Aí a que estava de pé falou assim, eu até gosto. E a que estava na maca falou assim, só que eu detesto, porque ela bebe e eu fico zonza. Você vê? Que coisa! Será que, para fazer uma conjectura, será que esses espíritos, não tem como, sob pena da misericórdia divina, ser falha? Será que esses espíritos não trazem um drama existencial? Quando isso ocorre no mundo animal, irracional, a gente entende que a espiritualidade é assim, o pensamento espírita. Os espíritos, os tais engenheiros espirituais, os engenheiros que cuidam da evolução da Terra, eles até estejam fazendo algumas experiências, porque no mundo animal tem muito disso. Tem anomalias malucas de corpos de animais com duas cabeças. Enfim, a gente entende do ponto de vista espírita que seriam experiências que a misericórdia divina faz aqui na Terra. Mas quando são dois seres humanos, você fica pensando, mas como pode? Que experiência? Onde a misericórdia divina está? Atuando com que objetivo? E a visão espírita é que são espíritos que se enredaram em situações tão complexas que seria quase impossível para o crescimento, para a espiritualização, para o amadurecimento, para expiação e resgate até, elas nascerem em corpos distintos. Tal
teria sido o nível ou de ódio ou de amor. Há casos em que esses dois espíritos, quando nascem, eram amigos fidagais, eram amigos, inimigos. Não podiam nascer de outra forma. André Luiz conta casos de espíritos que vivem se engalfinhando no fundo do hospital por 2.000 anos. 2.000 anos, desde o tempo de Cristo. Um nasce, outro fica no plano espiritual atuando. Esses encarnam, outro nasce, esse fica... 2.000 anos. Esses espíritos seriam praticamente impossíveis de se reencarnarem. A não ser os dois de uma vez. Em situações distintas. Tanto que André Luiz conta casos de espírito nascido no Amazonas, numa situação precaríssima, sem mobilidade, sem pernas, sem braços, sem os membros, e com uma afetação muito grave no cérebro, para que o cérebro não emitisse sinais e o outro inimigo viesse, eles se unissem, não se encontrassem. Mas há casos tão extraordinários que o único meio de colocá-los sob provação é nascer assim, grudados, presos, e se tolerando um ao outro. Noite e dia, 20 anos, 30, 40, essas moças às quais eu me referi, inglesas, tinham, acho, 20 e poucos anos. Que coisa, jungidas fisicamente. Mas também há casos sublimes de amor, de pais que se sujeitam a vir assim para o socorro, em socorro do filho. Gente, é um negócio de arrepiar, né? Uma mãe que se presta a esse sublime papel. Eu vou junto. Eu nasço com ela. Porque esses espíritos têm vontade própria, eles são siameses, são gêmeas conjugadas, mas tem cabeças distintas, esses casos aos quais a gente está referindo. E uma pode odiar violentamente a outra, e não aceitar, não se sujeitar a essa aprovação. A mãe vem e fala, eu vou junto com você. A gente não vai se separar. Se da outra vez a gente se separou, dessa nós não vamos nos separar. Que coisa, né? Eu fico perguntando, eu confesso, que se eu não fosse espírita, eu não teria propensão a nenhuma outra religião. Não critico quem não conheça, ou seja, ou não tolere, ou não aceite o espiritismo. Claro que não. Mas eu não seria adepto de nenhuma religião, porque eu pergunto, como é que se explica um fenômeno desse, né? A não ser à luz das vidas sucessivas. Como que se explica? Esses ódios que a gente vê, como Kardec comenta, esse caso desse soneto que a Rosalie leu para nós, da mãe, que abriu mão do amor, do respeito, de todo mundo, de qualquer pessoa, ela se prendeu ao amor exclusivo e egoísta com relação ao filho. Era só o filho que existia. Como é que a gente explica um caso desse? Ela desencarna e o filho vem. A não ser por meio da justiça divina. Alguns espíritos, como Emmanuel, abordam essa questão com uma sutileza que você fica levado... qualquer pessoa que não seja espírita ficaria tentado a raciocinar, a refletir profundamente sobre isso que ele comenta, que Emmanuel comenta. Emmanuel tem uma mensagem que se chama Em Casa. Eu vou pegar aqui que é mais fácil. Está nesse mesmo livro ao qual a Rosalie se referiu, Luz no Lar. Aliás, é um livrinho extraordinário, Luz no Lar. O título é bem provocativo, né? Luz no Lar. Ele comenta, o Emmanuel, que é o espírito para me referir, comenta nessa mensagem algumas situações que fica complicado para a gente tentar entendê-las, compreendê-las, a não ser à luz da doutrina espírita. Ele fala assim, o título da mensagem é Em Casa, ela já é subjetiva demais, ela já mostra para onde é que Emmanuel quer ir, por meio de Chico Xavier aqui. Ele começa com um epígrafe, a epígrafe da mensagem é essa: ninguém foge à lei da reencarnação. Ninguém foge à lei da reencarnação. Ninguém. Ou por bem ou por mal, como o caso das siamesas. E entre os vários itens que ele questiona, que ele levanta, que ele indaga, que ele fala, que ele justifica, eu vou ler alguns só 3. Ele fala assim nessa mensagem: ontem nós abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje temo-la
de volta por filha incompreensível e necessitada do nosso amor. Acho que é difícil, é quase impossível que cada um de nós não tenha um caso de uma jovem, de um moço ou de uma moça revoltada, violenta, ingrata, perversa, uma péssima filha, um péssimo filho, com pais amorosos. E ninguém compreende. Irmãos, espíritos interessantíssimos, estudiosos, responsáveis, dedicados, trabalhadores, que amam e demonstram esse amor aos filhos. Ontem abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje temos-la de volta por filha incompreensiva, necessitando do nosso amor. Eu, quando fazia pós-graduação, eu tive um colega, ele era católico, mas não vem ao caso, eu só digo que é católico porque a gente entenda o gesto dele. Então nós íamos para a USP, e um dia no meu carro, outro dia no carro dele. Quando era no carro dele, ele era um rapaz sacudido, bonito, vistoso, ele tinha um carmanguia. Já daí fala que era um cara bem vaidoso. Isso nos anos 70. Um carmanguia, tudo, né? Ele era o rei da... E quando eu entrava no carro dele, ele dava uma buzinadinha, eu corria, descia, entrava. Quando eu estava entrando no carro dele, ele estava tirando uma imagem que ele tinha. Naquele tempo, os carros, os painéis dos carros eram uma lata, era um ferro. Então, e a santinha que ele tinha um imã que grudava, né? Era a Nossa Senhora da Aparecida. Então ele tirava a Nossa Senhora da Aparecida e dava 3 beijinhos. Dava 3 beijinhos. E falava, Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, Deus nos abençoe. E pau na máquina, não comigo, eu sempre fui um cara reto. Eu falava para Maria, falei, bem, olha, eu só assisti isso, nunca, e de fato. E ele ia para a farra sempre, muito bonito, muito sacudido, vistoso, inteligente, fazendo uma pós-graduação importante. E eu fico pensando, gente do céu, quantas moças, eu conheci uma que foi Miss na cidade, que o amou profundamente. Eu não sei se ela buscou, talvez, o suicídio. Ela não se suicidou, mas eu fico pensando se ela não foi tentada. Porque ele era uma pessoa inconsequente. Não tinha. Que coisa, né? Como é que pode... E depois, o que pode acontecer, né? Se essa moça desencarna, se essa pessoa se suicida, ela é uma candidata a renascer. É uma candidata a renascer na casa, no lar desse rapaz. Sobretudo se esses vínculos não se restringirem só apenas a uma vida. Eu, na minha cidade, onde eu cresci, eu tive um amigo, pessoa muito querida, espírita atuante, dirigente de centro espírita. Nós éramos moços e ele já dirigia um centro espírita. E ele, então, aqui no centro de Rio Preto, ele frequentou um centro cuja médium, numa certa feita, disse a ele o seguinte: você tem uma missão muito grande no espiritismo, você não pode se casar. Olha, como é que pode, né? Que raio de mensagem é essa? Que espírito superior falaria isso para alguém? Você tem uma missão muito grave, muito profunda, você não pode se casar. Você vai terminar com a sua noiva para seguir na doutrina. E ele fez, seguiu o conselho da médium. Quando ele viu a bobagem que ele tinha feito, um ano depois, sofreu terrivelmente. Eu me lembro, ele deixou a barba crescer, ficou cabeludo, adquiriu uma arma, eu lembro bem disso, e falava de se matar, porque quando ele quis voltar, ela não quis mais. E ele não se suicidou, porque ele teve o mérito de voltar à doutrina espírita e se emendar. Casou com outra moça, foi feliz, teve filhos, mas ele poderia ter se suicidado. Ou, num caso inverso, ela, se fosse... E daí a gente vê, e de repente a gente tem um filho. Isso não é regra, né? A gente não pode incorrer nesse risco de aplicar aqui uma regra. Não, tem uma filha incompreensível, tem uma filha doente, um filho... Isso é resultado de existências passadas. Não, pelo amor de Deus, claro que não. Os vínculos, as situações de desencade, de reajustes, são inúmeros, são os mais variados, não tem nada a ver. Por exemplo, eu me lembro, num centrinho aqui, numa cidadezinha próxima, que nós frequentávamos, o Lobato, nós, numa época nossa, do nosso centro, nós visitávamos algumas cidadezinhas pequenas, num grupo de 2, 3, numa caravana de 2, 3 carros, nós visitávamos algumas cidadezinhas pequenas e atuávamos nesses centros pequenos,
para ajudar, para fortalecer o centro, para crescer. Fomos aqui para o lado de Bonifácio, aqui para o lado enfim, várias, mas numa dessas cidades, nós fizemos essas reuniões na casa de uma pessoa. Ela estava interessada no espiritismo, então ela fazia reuniãozinha dentro da casa. Depois ela se tornou uma espírita realmente interessante, fundou centro e tal. Mas ela nos contou de um casal que frequentava o centro dela, e depois nós tivemos a ocasião de entrevistar a moça, que disse o seguinte: essa moça que frequentava esse centro, nessa casa, nessa residência, nessa cidade que nós acudimos, ela ia lá tomar passe e dizia que ela estava muito perturbada e sofrendo muito, porque ao vir a um centro aqui em Rio Preto, gente, e ela ao narrar o drama dela, ela não se entendia com o sogro. Isso faz muitos anos, não tem o risco da gente identificar, que seria uma descaridade da minha parte. Ela não se dava com o sogro. Era uma situação muito complicada, e ela e o marido moravam junto com os pais do rapaz. E ela, então, desesperada, buscou por um centro cujo médium é sempre o risco dos médiuns que são dadores de mensagem, né? É sempre muito importante, né, a mensagem espírita. Nós temos o Lobato tem, talvez aqui tenha, todos os centros têm um dia dedicado à orientação espiritual das pessoas, e geralmente nós temos um colégio de médiuns. Esse colégio de médiuns entra com informações espirituais e passa e repassa para alguém procure, e ajuda, e pratica uma caridade interessante. Nesse caso, e esses são os riscos, né, o médium disse para ela o seguinte, o espírito que atendia o grupo lá, disse para ela o seguinte: olha, você não se dá com o seu sogro porque vocês na existência passada foram amantes. Aí eu fiquei pensando, se não for, vai perigoso acabar sendo, né? O espírito superior dá uma mensagem dessa? Se fosse verdadeiro o caso, e poderia até ser, o espírito jamais falaria isso. Ele tem como tergiversar sobre o tema, discutir, falar, orientar, e lembrar dos dramas e casos, enfim, encaminhar para a doutrina, mas falar uma bobagem dessa... Leviandade. É leviandade. Um caso de uma leviandade que a gente não pode... E, infelizmente, a doutrina espírita é interessante. É um preço que a gente paga, né? A doutrina espírita é uma doutrina sem freios, né? A gente pode agir, pensar, mas nós temos a orientação, né? Nós temos Kardec, é orientador. E com o privilégio ainda de ter tido grandes divulgadores da doutrina que nos orientaram e nos orientam até hoje, na conduta, no cumprimento dos princípios espíritas. Então, daí a gente vê, olha esse caso aqui, como Emmanuel comenta. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Um sócio, uma mulher, um esposo, uma esposa, um filho. Por alguma razão, e por consequência de alguma atitude nossa, a gente pode ter levado alguém a se suicidar. Ele está falando aqui. Pode ter acontecido isso. Se for o caso, hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho portador de bolecha irreversível, tutelando-lhe, à custa de lágrimas, o trabalho de reajuste. Daí que a gente, quando vê... É interessante, né? Eu gosto de prestar atenção e aprendo muito quando eu vejo os pais com filhos extremamente dependentes, doentes, com situações, com enfermidades incapacitantes, que não anda, que a criatura não tem membros, não fala, não... Ai, cada drama, meu Jesus. E os pais são amorosos ao extremo. Meu Deus, como pode isso? Talvez, muito provavelmente, ou se não muito, pelo menos provavelmente, essa criança que está ali mal, uma doença, como ele fala aqui, uma moléstia irreversível, pode ser um caso desse. O pai ou a mãe foi responsável, graças à atuação divina, eles vêm e os pais vêm com esse compromisso de acudir o filho. Aqui em Rio Preto, houve um caso de um moço, Divaldo veio a Rio Preto, e quando ele chegou, uma senhora ligou lá em casa: Divaldo, nós queríamos que você fizesse uma grande caridade para nós, que você viesse aplicar um passe no meu filho. Ele era um moço que fazia ginástica numa academia, e ele teve um desmaio ou algo parecido e engoliu, ele engoliu o líquido, foi para o pulmão.
Eu não sei o termo técnico que se usa para isso. E ele, então, entrou num estado de coma irreversível. Ele devia ter uns 28, 29 anos. E há mais de 10 que ele estava de cama. Aí Divaldo falou, você vai lá comigo na rua tal, número tal, vamos lá. E aí nós subimos um prédio, num certo andar, e quando ela nos recebeu, ela disse, olha, ele está nessa situação, uma mãe amorosíssima, dedicada. Você vê na expressão do rosto o sofrimento, a angústia, a aflição, mas marcada por amor, por um amor extremado, né? Que coisa impressionante. E então o Divaldo fez uma prece, falou com ela, eu não participei, não ouvi, mas imagino o que o Divaldo possa ter dito para ela. Mas eu me lembro que ela disse o seguinte, Divaldo, nós soubemos de um médium de Recife, muito conhecido aqui no Brasil. E nós ligamos para ele se ele poderia nos dar uma orientação, nos acudir, nos assistir, é o único filho que nós temos nessa situação. A gente sofre com o sofrimento dele noite e dia, sem parar. Se você poderia vir a Rio Preto, ou enviar alguém, ou nos orientar, enfim, de alguma forma nos ajudar. E ele, o médium, disse, eu posso, eu vou aí, Rio Preto. Veio, alugou um jatinho particular, na época uma fortuna, de quase R$500 mil hoje, transmitiu um passe e foi embora. E o moço está doente. Não sei se desencarnou, deve ter desencarnado. Isso é um caso muito antigo. Então, a gente, na doutrina espírita, nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Então, esses casos que Emmanuel aborda aqui, não são regras, não é assim. Se tem uma doença irreversível, ele tem aí uma responsabilidade com relação... Não necessariamente. Ontem esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Pode ser que esses pais tenham feito isso. E pode ser que não, venham... Há mil razões para que uma família tenha um drama, os pais, os filhos. Há uma passagem de Jesus Cristo extraordinária, chamada a passagem do cego de Siloé. Vocês vão se lembrar, os senhores vão se lembrar, o caso de Siloé é uma piscina em que as pessoas, quando pulavam naquela água, os que de maior fé, eles se curavam de variadas enfermidades. E lá tinha um cego que há 40 anos era cego. E ele tentava inutilmente pular na água e se curar, e não se curava. Até que um dia ele soube que Jesus passava pelas cercanias, falou, eu preciso encontrar com o mestre. Pediu para o mestre se podia então acompanhá-lo até lá. E Jesus então falou, não é preciso pular na água não, eu vou te curar. Quem leu a passagem do evangelista, Jesus lá faz alguma coisa interessante, ele cospe no chão, faz um barro, unta com o dedo, passa sobre os olhos do cego e o cego passa a enxergar. Interessante a conduta, né? Que é a conduta de sempre, né? As pessoas, quando o viram enxergando, acharam que podia ser tudo, fraude, uma coisa impossível, né? De 40 anos de cego, como fraude, não dá para enganar. Mas aí os apóstolos perguntam para Jesus, mestre, uma coisa nos intriga fortemente. Esse sujeito, essa pessoa cega há 40 anos, nasceu cega. O evangelista fala, ele nasceu cego e estava há 40 anos cego. Nasceu cego. Então eles perguntam, mestre, como é que pode uma pessoa nascer cega e sofrer por tanto tempo? Quem pecou? Eles perguntam. Aí Mateus fala, nem ele pecou, nem os pais pecaram, que era a ideia que se tinha naquele tempo, né? Que o pecado dos pais, ao contrário do que fala aqui Kardec, os pais podem passar atributos físicos. A genética fala isso, né? Para o filho, mas moral não. Moral não. Os pais não fazem isso, não conseguem. Quem pecou? Os pais, e portanto transmitiu o pecado para ele? Ou ele pecou? Bom, eu gostaria de estar lá para assistir essa cena. Eu ia falar assim para os apóstolos, na minha ignorância. Gente, mas igual a minha netinha falava para mim, minha netinha mais velha, ela fala assim, vovô, você ó. Quando eu contrariava, ela era muito amorosa, mas brincava, vovô, você ó. Eu falaria para o Pedro e os outros, que falei, vovô, vocês estão delirando? Como ele poderia ter pecado? Se ele nasceu cego, pecou no útero da mãe? Nasceu cego. Aí Jesus fala assim, ele não pecou, nem seus pais pecaram. Que era o feitio de Jesus nos seus ensinamentos, né? Ele deixava os ensinamentos, o aprofundamento para a questão oportuna. Mas ele assim nasceu para que, assim está escrito pelo evangelista, ele assim nasceu para que as glórias de Deus nele se manifestassem.
Isso me faz pensar, a doutrina espírita endossa essa ousadia da gente pensar assim, nesses termos, que muitos pais vêm à Terra com um drama como a dessa mãe, que trouxe o médium para cá, gastou o que não tinha e não pôde curar o filho, na condição de almas generosas por amor, frutificando eventualmente a cura até. E às vezes não, às vezes sim. É possível que e é comum, né, que muitos pais voltem a enfrentar esses dramas por amor, para que as glórias de Deus neles se justifiquem. Quem mais que os pais querem ver o filho nessa situação curada, né? Então eles admitem essa possibilidade. Não, nós vamos e vamos ficar com ele até ele expurgar esse grande problema. E o último trecho, a última liçãozinha, último sentença aqui que Emmanuel aborda aqui, sobre essa questão da mensagem em casa, é a seguinte: ontem dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos. Ontem dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos. A míngua de todo auxílio, situando-a, ontem dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito apunhalada de ingratidão. A história conta muito isso. Ontem dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos, de pais devotados, sangrando esses pais, sangrando-lhes o espírito, apunhaladas de ingratidão. Como fala ali Kardec, né, que é talvez um dos piores vícios que eu tenho, ingratidão com relação aos pais. Hoje moramos no espinheiro. Esses pais que tiveram esse comportamento dos filhos, atingidos por punhaladas de ingratidão, nós que fizemos isso, se ontem fizemos assim, nos comportamos assim, hoje moramos no espinheiro, em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. Ontem dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito a punhalada de ingratidão. Assim nós nos comportamos numa vida anterior, ou até nessa vida. Hoje, moramos no espinheiro em forma de lar, um lar em forma de espinheiro, carregando os fardos da angústia, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. E por isso Emmanuel fala, ninguém foge à lei da reencarnação. Essa relação pais e filhos, o Espiritismo trata essa questão com uma clareza ímpar, não é? A gente passa a entender muito disso, de ingratidão, de dores, de aflições, de desafios, de dramas, com base na orientação espírita. Sem orientação espírita fica difícil a gente entender muito disso, né? Esses dramas que as pessoas enfrentam das famílias. E por isso, gente, eu estou encerrando, Vera, a gente tem que agradecer a espiritualidade, nós todos, por essa oportunidade, por essa chance, por esse momento de nos tornarmos espíritas, né? É um tesouro. É um tesouro. É uma responsabilidade maior. Uma responsabilidade exatamente por consequência de ser um tesouro. Se nós pudermos avaliar o significado da doutrina na nossa vida e quanto benefício nos trouxe a instrução espírita ao longo da vida, em momentos de equívoco, em momentos de dúvida, em momentos de dramas, de aflições, de desespero, o espírita não está isento, né, do sofrimento, da dor, da aflição, da angústia, mas o espírita, ao se reeducar segundo os princípios da doutrina, ele suporta com mais resiliência, com mais coragem. Ele enriquece o sentimento, né? Eu peço licença para narrar uma situação bem particular, encerrando. Desculpem por eu citar esse caso, mas um dos nossos filhos, o filho do meio nosso, ele se chama Alan Roger. Uma criatura assim dessas que a gente fala, né? Deus foi muito generoso. Nós temos 3 filhos, todos são criaturas
que nos premiaram nessa existência. Mas esse é um espiritinho muito especial. Ele não está aqui perto, eu posso falar. Divaldo um dia cochichou no meu ouvido. Esse menino é especial. Pensei comigo, eu não perguntei, porque, aliás, eu nunca pergunto. Aliás, uma coisa que não me faz falta é isso, eu não pergunto. As perguntas que eu tenho, o espiritismo responde. As que ele não responde é porque eu não preciso saber. Não pergunto. Eu fazia uma viagem com o Divaldo para o Paraná, e uma noite, no momento, era um casal de médicos que hospedava, e nós estávamos conversando, eu e ele, no cômodo que ele estava hospedando, no dormitório dele. Eu falei, Eurípides, Joana quer falar com você um pouco. Eu falei, nossa senhora. Senta aqui. Senta aqui. Eu falei, Jesus do céu. Sentei. Ela falou, fez uma prece, me transmitiu um passe. Nós íamos até lá para baixo no sul. Depois da preleção dela, ela falou assim para mim, meu filho, você tem alguma pergunta? Eu falei, não, senhora. Eu, quando contei isso aqui para Maria, você tá louco? Tanta pergunta que eu falou, não, eu não tinha. E não me arrependo, não me faz falta. Honestamente. Mas ele cochichou no meu ouvido, a gente descendo no salão de uma prefeitura, Eurípides me contou algumas coisas e falou, ele é um menino muito especial. E, de fato, foi o que nós descobrimos. É um cientista, é uma criatura extremamente humilde. Tem uma das grandes virtudes que é gostar de gente velha. Ele era novinho, ele saía para a rua cuidando das pessoas catadores de papel e trazendo para dentro de casa. É um espiritinho. E a gente estava no meio debaixo de chuva lá na cidade dele, ia acudindo uma moça entregadora de pizza e cai com a moto, e ele então desce do carro e vai. Eu falei, filho, depois a gente ajuda, vamos entrar aqui. Não, pai, deixa eu continuar correndo. É uma alma, e estudioso, um cientista, tem centenas de artigos publicados em revistas estrangeiras. Talvez, desculpe, mas é só para que eu possa mostrar bem, talvez um dos nomes mais importantes na área que ele estuda, que é de câncer de pescoço e boca, na área da odontologia, chamada da patologia bucal. E, de repente, quando eu e a Maria comemorávamos 50 anos de casado, ele veio de um congresso do Uruguai e falou, pai, estou comprovadamente com esclerose múltipla. Nossa Senhora. A gente já é ignorante, não domina o tema. E quando você sabe um caso desse, você fala, meu Deus, um buraco abriu debaixo de nós. E foram anos, 2 anos. Não chegou, não faz 2 anos. Mas aí fomos buscar pela doutrina espírita, como sempre, a orientação, estudo, passamos a fazer o culto do Evangelho. Já fazíamos antes, mas aí então com uma frequência assídua, ele lá em Piracicaba, nós aqui em Rio Preto, mais um casal de São Paulo. Isso ajudou muito ele, muito, muito, muito. Então, se não fosse espírita, a primeira coisa que eu faria, a pergunta que eu faria é assim, por que nós? Por que ele? Uma alma tão boa, tão nobre, por que ele? A gente perdeu o chão, né? Choramos muito, sofremos muito, mas adquiriu, já tem a medicação especial. Hoje, mais do que um ano atrás, a ciência está mais evoluída, mais esclarecida. Existe uma medicação muito especial. Ele acabou de ir para os Estados Unidos, de mudança, ele, a mulher e a filhinha, a Alice, vai ficar 2 anos lá. E a cachorrinha, a Ubi. E a primeira pergunta que eu faria, né, se eu não fosse espírita, seria essa, mas por que ele? Essa criatura tão especial? Eu não preciso perguntar para nenhum médium, né? É só abrir o livro que a gente sabe. Gente, muito boa noite, muito obrigado.